Eu acho que eu nunca tive tão nervoso na minha vida. Mas eu quero falar sobre um assunto que é de muita valia para mim. Eu acredito que todo cristão deve estar bem engajado nessa disciplina da teologia, que é a teologia bíblica. E eu peço que vocês abram comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo o relato de Lucas, no capítulo 24. Nossa leitura será do versículo 13 até o versículo 33, depois a gente vai ler o versículo 44. A gente vai fazer aquele esquema de leitura, eu leio o primeiro, o André em segundo e assim sucessivamente, porque são muitos versículos. Diz assim o texto sagrado: Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém a 60 estádios. E iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então eles lhe perguntou do que estás falando pelo caminho. Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: És tu o único visitante de Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E eles responderam: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi o profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro. E não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não ouviram. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde dirigiam, Jesus fez como que ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: Fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros: Acaso nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Que diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu ao Senhor. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. É até aí? Eu vou ler o versículo 44. Depois ele lhes disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés e nos profetas. Esse texto ele foi escrito diante do contexto da ressurreição de Cristo. Eu acho muito interessante porque esses discípulos eles caminharam com Jesus ao longo do seu ministério. E constantemente Jesus vos lembrava de qual era a sua missão. Eu acho interessante a capacidade que o ser humano tem de esquecer as coisas principais que lhe é ensinada. O Nick, ele é autor de um dos autores do livro Teologia Bíblica da série 9 Marcas, da edição Vida Nova. Ele conta uma história que, quando ele estava no colégio, um amigo de classe fez um trabalho apresentando a obra das Crônicas de Nárnia. E ele não conhecia essa obra. Ele ficou maravilhado de como um autor teria a capacidade de desenvolver uma história com seres mágicos, místicos, um leão conversando com os adolescentes, enfim. E mais tarde, pelo esse interesse que ele demonstrou por essa obra, ele adquiriu ela e ele leu e ficou maravilhado. Só que ele não entendeu qual era a real mensagem do autor do livro. Tempos depois, ele conta que na conversão dele, após ele ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele passou a ler esse livro de forma diferente. E ele entendeu qual que era o objetivo real do autor do livro.
A teologia bíblica, por si, ela vai trabalhar justamente essa ideia, porque constantemente nós nos desviamos do olhar que a Bíblia nos apresenta na sua história principal. E o texto do Evangelho de Lucas, ele é muito claro, porque ele apresenta Jesus Cristo como sendo a chave hermenêutica para que nós possamos entender toda a narrativa bíblica. Mas para a gente entender isso com mais precisão, é necessário que nós estabelecemos 2 pressupostos básicos aqui da fé cristã. O primeiro é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E quando a Bíblia fala, Deus nos fala por meio dela. E o segundo é que a narrativa bíblica, ela nos fala a respeito da história da redenção que foi planejada, idealizada e operada pelo Deus Trino. Enfim, nós temos a revelação de Deus em nossas mãos. Essa revelação ela traz consigo 66 livros divididos em 2 testamentos. E esse livro ele é fantástico porque ele tem diversos estilos literários que contam a mesma história. Eu quero que vocês imaginem comigo um céu estrelado. Do nosso ponto de vista, nós conseguiríamos olhar para esse céu e admirar a diversidade e as inúmeras estrelas desse céu. Mas se nós tivéssemos um telescópio, nós analisarmos essa estrela de uma forma mais detalhada, nós conseguiríamos observar constelações sendo formadas por essas estrelas. E da mesma forma, a teologia bíblica ela vai nos ajudar a entender a história da redenção sincronizada, intrinsecamente ligada do livro do Gênesis ao livro do Apocalipse, apontando para um único objetivo, um único tema, uma única pessoa. Mas o que é então a teologia bíblica? Eu gosto muito da definição que o André compartilhou comigo uma vez, que ele diz que a teologia bíblica ela é o fio condutor que está perpassando por toda a narrativa bíblica. Eu considero que o centro unificador dessa narrativa bíblica é as alianças de Deus. Quando Deus criou o homem, ele firmou com ele um pacto. Quando nós olhamos a criação, nós podemos ver que esse pacto ele consistia na perfeita obediência do homem para com Deus, a fim de que ele recebesse a vida. Caso contrário, esse homem seria punido com sanções de morte. O problema é que esse homem, Adão, ele não estava sozinho nesse pacto. Ele representava consigo toda a sua posteridade. Ou seja, ele foi colocado como Deus, como cabeça federal de toda a criação. O problema é que Adão ele não cumpre com os termos do pacto. Então a sanção de Deus recai sobre ele e toda a sua posteridade. Só que nós podemos ver no Novo Testamento, Paulo ele vai apresentar essa obra de Deus como ela sendo apresentada antes dos tempos eternos. Então logo quando Adão ele quebra os termos desse pacto, Deus ele faz uma promessa a Adão. Essa promessa ela é conhecida como a promessa da nova aliança, onde consistia o pacto da graça. E é justamente sobre esse pacto da graça que todas as pessoas do Antigo Testamento que depositaram a fé nessa promessa eram salvas. Charles Wood diz que toda a humanidade ela está sobre a cinta desses 2 cabeças federais. Ou a humanidade ela é representada diante de Deus por Jesus Cristo, ou a humanidade é representada diante de Deus por Adão. No Antigo Testamento, também, nós podemos ver outras alianças sendo feitas por Deus, como, por exemplo, a aliança de Abraão, a aliança com Moisés, a aliança com Noé, a aliança com Davi. E, dentro dessas alianças, nós podemos ver que algo foi formado que é conhecido como a Antiga Aliança. Para Abraão, Deus ele promete que da descendência dele viria um descendente que salvaria todas as pessoas, aonde a bênção da aliança se manifestaria. Ou seja, Deus ele promete então uma aliança para Abraão. Com Moisés, Deus ele vai condicionar essa aliança, dizendo que esse povo ele teria uma terra, mas para que esse povo viesse ser abençoado, permanecesse nessa terra, era necessário que esse povo cumprisse com os mandamentos de Deus, ou seja, com a sua lei. Caso esse povo desobedecesse essa lei, esse povo seria punido. Com Davi, essa aliança ela é concentrada. A promessa que Deus faz a Davi é que no seu descendente
descendente de Davi, ele ocuparia o trono de Israel. Ou seja, o descendente de Davi seria senhor sobre a criação de Deus. E senhorio é um termo estritamente pactual, porque no senhorio de Deus, Deus coloca como cabeça da aliança e ele concede a Jesus Cristo como cabeça da nova aliança. Mas não existe apenas essa aliança de caráter condicional, que é a antiga aliança. Deus, por meio do seu profeta Jeremias, ele anuncia que viria um tempo que ele faria, ou ele firmaria uma nova aliança com a casa de Israel. Essa aliança é a nova aliança que foi anunciado a esse povo. Quando Jeremias ele profetiza a respeito dessa aliança, ele estava dizendo que chegaria um tempo que Deus enviaria a descendência de Abraão para estabelecer de uma vez por todas essa aliança. E diferente da antiga aliança, essa aliança possui um caráter incondicional. Por quê? Era necessário que uma pessoa nascesse sobre a lei e ele cumprisse a lei em sua perfeição para que ele viesse a adquirir todos os termos concedidos nessa aliança. Nós vemos na narrativa do Evangelho na narrativa do Evangelho de Mateus, que quando Jesus nasce, ele recebeu esse nome porque ele salvaria o seu povo do seu pecado. Qual que é a ideia do autor? O autor ele vai desenvolver uma genealogia onde ele vai apresentar Jesus Cristo como sendo o descendente de Abraão e o descendente de Davi. A finalidade do autor era dizer que Jesus Cristo era o rei prometido à casa de Israel. O que acontece então? No capítulo 4 de Mateus, nós vemos a tentação. Jesus ele é posto numa situação semelhante à situação de Adão. E ele é tentado por Satanás. Existe então um paralelo entre essas duas narrativas. O primeiro homem, ele era uma tipificação do segundo homem que viria. A tentação do Éden, ela apontava para a tentação que Jesus Cristo também sofreria. E olha só que interessante. A tentação que Adão passa, Adão ele cede, ele não guarda os termos do pacto. Ele é punido por Deus. Quando Satanás tenta Jesus Cristo ele resiste à tentação. Ou seja, ele adquire o direito da vida prometida a Adão. Aquilo que Adão perdeu, Jesus Cristo ele restaurou. E é justamente por isso que essa aliança é considerada uma aliança incondicional. Porque o nosso cabeça federal, aquele que nos representava diante de Deus, ele adquire o direito da vida e ele nos concede. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que os crentes da nova aliança, eles são coparticipantes de Cristo diante de Deus. Nós somos cordeiros dessas bênçãos. E é por isso que nós gozamos hoje desses benefícios. Mas vamos olhar bem para tudo isso e ver como a história bíblica ela está intrinsecamente ligada por esse assunto. No desenrolar dessa narrativa, ou da revelação, é possível ver explicitamente Jesus Cristo como ponto culminante da narrativa. Na antiga aliança, o povo eles não conseguiam guardar a lei em perfeição porque existia algo dentro deles chamado natureza pecaminosa. Isso os levava a fazer tudo aquilo que Deus reprovava. E nós vemos no livro do Levítico alguns símbolos que foram feitos que apontavam para um sacrifício maior que viria. Como é o exemplo do sacrifício dos animais, onde o pecado do povo eles eram expiados pelo sacerdote. Cristo Jesus é chamado de o sumo sacerdote, aquele que de uma vez por todas ofereceu tamanho sacrifício para conosco. Na lei também, Moisés ele foi alertado que um profeta maior que ele viria. E esse profeta maior que ele também era Jesus Cristo. Quando Abraão ofereceu sacrifícios também a Melquisedeque, o autor aos Hebreus vai dizer que esse sumo sacerdote é o sumo sacerdote que deu origem ao sacerdócio de Cristo. Cristo é o sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque. Então nós podemos ver que toda a lei, de acordo com o autor do Evangelho de Lucas, ela falava acerca de Jesus Cristo. Agora acerca dos profetas também. Tudo aquilo que os profetas diziam, que Deus enviaria um redentor para a casa de Israel, como Jeremias colocou ele como servo sofredor, aquele que foi do agrado de Deus esmagá-lo, Isaías também está falando de Jesus Cristo.
E a narrativa também dos escritos, dos Salmos, Davi também ele diz que existia um Senhor que foi posto como o Senhor dele. E esse Senhor também era Jesus Cristo. Então, o ponto culminante de toda a narrativa do Antigo Testamento está apontando para algo que está oculto. Santo Agostinho ele dizia que os dois testamentos eles se interpretam. Por quê? Porque o Novo Testamento ele estava oculto no Antigo Testamento e o Antigo Testamento estava revelado no Novo Testamento. Quando nós fazemos uma leitura bíblica, tendo em mente que Jesus Cristo ele é o ponto central da narrativa, em cada página, em cada letra que nós lemos no Antigo Testamento, nós podemos observar Deus querendo revelar o seu Filho a nós. E no Novo Testamento, quando nós lemos ele, nós temos clareza de tamanha obra de Jesus Cristo. No Evangelho segundo Mateus, quando Cristo ele estava prestes a ser entregado, a ser crucificado, na última ceia, ele diz que aquilo era o sangue da nova aliança que estava sendo derramado por muitos. Então, essa aliança, esse pacto, ele foi concluído em Jesus Cristo. Lembra da ilustração que eu falei para vocês a respeito das estrelas? É justamente isso. Se nós pudéssemos trazer essa ilustração para a nossa experiência diária, nós podemos colocar Jesus Cristo como sendo a teologia bíblica como sendo esse telescópio que nos faz enxergar a ligação de cada passagem de toda a Escritura apontando para Jesus Cristo. E eu peço que vocês abram comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: ela dará à luz a um filho, a quem dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, a ideia das alianças de Deus como sendo o centro unificador de toda a narrativa bíblica é apresentar justamente essa obra de Deus que começa na eternidade. Por que eu falo que começa na eternidade? É dito entre os teólogos, principalmente os de linha reformada, que a teologia da aliança ela está para a teologia bíblica como a coluna vertebral do corpo. Se nós removêssemos a teologia da aliança, toda a teologia bíblica ela ficaria estática. E essa teologia da aliança vai dizer que na eternidade houve um pacto, o pacto da salvação, o pacto de salutis, onde a Trindade ela está envolvida com o seu povo. É mais ou menos assim. Nesse acordo, Deus Pai ele escolhe um povo. E Deus Pai ele dá esse povo a Jesus Cristo. Jesus Cristo ele decide vir morrer por esse povo. E o Pai e o Filho ele vai enviar o seu Espírito para tornar essa obra patente no povo de Deus que Cristo morreu. Eu acho isso muito glorioso, porque isso mostra muito acerca da graça de Deus e a finalidade dele apresentar a sua glória para conosco. Porque as três pessoas da Trindade estão envolvidas, isso nos remete à perfeição dessa obra. O Pai tinha um povo, o apóstolo João fala isso no capítulo 16. Esse povo ele foi escolhido de forma incondicional. Quando Deus ele cria o homem, Deus já tinha decretado que tudo isso iria acontecer para a sua glória. Adão ele peca, certo? A sua posteridade está condenada. Mas desde o momento que Adão peca, Deus ele faz o anúncio dessa obra. As pessoas que acreditavam nessa obra, que o Messias viria, que o Redentor viria, essas pessoas eram salvas da mesma forma que nós somos. É mais ou menos o seguinte: pensa na construção de um prédio. Quando um prédio está sendo construído, é posto alguns andaimes para levantar a estrutura do prédio. Só que o andaime não é o prédio. No momento que o prédio for construído, os andaimes eles vão ser tirados. E nós vamos conseguir ver
a beleza daquele prédio. É basicamente isso que consiste a obra de Deus. Quando Adão peca, um cenário está sendo construído. Os andaimes estão sendo levantados. Mas vai chegar um momento que aqueles andaimes vão ter que ser tirados porque o prédio vai ter que ficar em evidência porque o prédio está pronto. E o Novo Testamento fala sobre isso, sobre essa obra que está pronta. E esse prédio, ele é uma representação da igreja. Quando nós ligamos as constelações, de acordo com o telescópio da teologia bíblica, nós podemos ver uma constelação no formato da cruz de Cristo. Porque o Cristo crucificado, ele é o centro da nossa teologia e o centro da nossa fé cristã, e ele também é o centro de toda a narrativa bíblica. Sempre que vocês forem ler a palavra de Deus, procure esses elementos. Não perca o foco do personagem principal. É muito corriqueiro a gente começar a ler um livro da Bíblia e se entreter com personagens que não são um foco. Eu lembro que quando eu fazia parte de uma igreja pentecostal, nós sempre procurávamos elementos sobrenaturais no texto, né? Aquilo que não era sobrenatural para a gente não servia. Como se a Bíblia em si não fosse um livro sobrenatural em sua inteireza, né? em sua integridade. Mas isso é errado. Mas nós sempre seremos tentados em fazer esse tipo de leitura. Então nós sempre temos que buscar na Escritura esse centro unificador do fio da narrativa, que está conduzindo a narrativa bíblica. E a beleza disso tudo, ela sempre vai consistir no louvor da glória de Deus. E para concluir essa nossa simples meditação na teologia bíblica, eu quero dizer para vocês que a nossa tradição, nós cristãos batistas, ela consiste justamente nesse ponto central da teologia, a teologia do pacto. E fica para mim deixar para vocês um desafio de vocês conhecer a beleza e a profundidade dessa doutrina. E eu quero fazer algumas aplicações com vocês. A primeira aplicação que eu quero fazer com vocês é dizer que é necessário que nós conheçamos a Bíblia de capa a capa para que nós possamos desenvolver uma boa teologia bíblica. Se você não conhecer a Bíblia em sua totalidade, você jamais vai ter uma teologia bíblica sustentável. Você precisa conhecer a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, como você conhece a palma da sua mão. Você precisa conhecer a palavra de Deus para que você venha crescer em comunhão com Ele. E você crescendo em comunhão com Ele, você vai conseguir vencer as tentações e o pecado. O antigo teólogo do passado, ele dizia que ou esse livro, se referindo à Bíblia, me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Se você hoje está aqui e você não consegue vencer o pecado, eu tenho absoluta certeza que você não consegue vencer ele porque você não está apegado no conhecimento da palavra de Deus. Você não medita na lei de Deus de dia e de noite. Começa a fazer isso e vocês vão ver a grandeza da obra de Deus te dando força para que você venha vencer o pecado. E nessa atividade, você precisa entender também que toda a história bíblica ela se relaciona com Jesus Cristo. Pode ser também que você encontre algumas passagens difíceis de entender. Como, por exemplo, como conciliar o sábado descrito no Decálogo com os crentes agora da Nova Aliança. Ou, por exemplo, você lê algumas passagens a respeito que Deus mandava o seu povo exterminar as nações e você pensar, como eu posso aplicar isso nos dias de hoje? Como eu bem salientei, Agostinho ele sempre dizia que o Antigo Testamento deveria ser entendido à luz do Novo Testamento. E como André falou uma vez aqui, respondeu uma pergunta a respeito disso, tudo aquilo que ficou no passado, que está descrito no Antigo Testamento, segundo o apóstolo Paulo aos Colossenses, serão sombra das coisas que viriam. Então que vocês possam ler o Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo. Em segundo lugar, eu quero dizer para vocês que as alianças de Deus, ela está unificando todo o enredo da teologia bíblica e o seu clímax é é o pacto da nova aliança firmado em Jesus Cristo. Porque é justamente sobre esse pacto que eu e você somos salvos.
todas as bênçãos celestiais que Deus nos concede é sobre essas bênçãos. Os antigos homens de Deus, eles foram salvos da mesma forma que nós somos salvos. Da mesma forma que nós somos chamados, justificados, glorificados, eles também foram. O problema é que eles não tinham ciência disso. Nós temos ciência disso, porque o Novo Testamento revela que Deus nos chamou, que Deus nos justificou e que Deus nos glorificou. Então lembre-se sempre disso. Lembre-se que existe um fio condutor que está passando por toda a narrativa bíblica. Lembre-se que você precisa sempre olhar para Jesus como sendo a chave hermenêutica de toda a Bíblia. Lembre-se sempre disso e tribute sempre honra e glória a Deus Pai por tamanha salvação e por deixar a palavra dele contigo. Sempre que alguém te dizer para você que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, você tem que ter autoridade para dizer, não, a Bíblia ela é a palavra de Deus e Deus está falando através dela. Eu sei que muitos de nós estamos na universidade e é muito comum nós nos depararmos com um conceito liberal sobre o cristianismo. Algumas pessoas dizem que a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Isso, a primeiro olhar, parece algo verdadeiro. Mas isso não é verdade. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Vocês também serão expostos na universidade a um conceito de um teólogo liberal chamado Emil Brunner, que vai dizer que na leitura bíblica é necessário que você venha desconstruir os mitos, porque ela possui inúmeros mitos. Mas isso também não é verdade. A Bíblia ela é a palavra de Deus. E o maior testemunho que você tem disso é aquilo que o Espírito Santo testifica no seu coração. Quando o cânon da Bíblia foi formado, os teólogos da igreja eles receberam a Bíblia de fato como ela foi dada a eles, inspiradas por Deus. Lembre-se sempre disso, a Bíblia ela é inspirada por Deus. E Cristo Jesus é o centro e a história principal da Bíblia. Amém?